doce e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convidá-lo já para que abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo escreveu Marcos, a tradução utilizada por mim, entendo não ser a melhor, a sua provavelmente vai diferir um pouquinho, e ela provavelmente será melhor do que esta. O texto bíblico se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13. E enquanto você procura o texto para que possamos lê-lo, eu gostaria de externar aqui um desejo do coração. Eu gostaria muito que este texto resgatasse você como ele me resgatou. E que ele continuasse resgatando você como ele tem me resgatado nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Ele tem restituído em mim fome e sede por aquilo que de fato é importante e que com o passar dos anos, devido às muitas distrações, a gente vai se perdendo e já não conseguindo mais discernir o que de fato vale a pena e o que não vale a pena. E minha oração é para que este texto hoje, ele seja luz, lâmpada, para que você enxergue o caminho sobre o qual você deve andar e você tenha prazer nele. Marcos capítulo de número 3, versículo 13, antes nós vamos orar. Quero convidar você para ir ao Senhor em oração. Deus, é bom estarmos na tua casa, é bom nos ajuntarmos como teu povo, é bom, ó Deus, servi-lo com culto, e esta é a pretensão, ó Deus, de nossos corações. Nossa alma encontra sentido e propósito, ó Deus, quando nos achamos nesta posição e condição. E suplicamos nesta noite, ó Deus, tenha piedade de nós. Misericórdia nos oferte de uma maneira, ó Deus, abundante, e que ela, ó Deus, nos alcance de tal modo que nossa mente seja iluminada, nosso coração quebrantado, e nas tábuas dele, ó Deus, escrito, registrado a tua vontade, e que, ó Deus, tenhamos prazer de guardar esses escritos, ó Deus, no coração, para não pecarmos contra ti. Ó Senhor, apieda-te de nós, repreenda, Deus, toda força inimiga e contrária, que nesta noite, ó Deus, se levantará contra nós, a fim de impedir que a gente ouça, receba, creia e pratique a tua palavra. Ó Deus, o Senhor me tem falado ao coração, e eu peço ao Senhor, fale ao coração do teu povo. Tenha piedade deste instrumento, ó Deus, que eu não seja, Deus, um empecilho para que teu povo ouça a sua voz, mas que o Senhor, ó Deus, apesar de mim, manifeste, ó Deus, a eles o seu poder, ó Deus, e eles vejam, ó Deus, este evangelho, e o reconheçam como poder de Deus, capaz de salvar o pecador. É a nossa oração, ó Deus, e nós dependemos de ti totalmente nesta hora, em nome de Jesus, amém. Por favor, irmãos, Marcos capítulo de número 3, verso de número 13, o texto sagrado diz assim: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Para compreendermos esse texto, é preciso iluminá-lo com a revelação do Antigo Testamento.
Mas antes de fazê-lo, eu gostaria de fazer 3 perguntas. Perguntas importantes para um momento como esse, afinal de contas, a Igreja Reformada, Comunidade da Cruz, está completando 7 anos e esse momento é importante. Esse tempo é precioso. Mas algumas perguntas agora deveríamos fazer. Perguntas que carecem de respostas. É importante respondê-las. O que é a igreja? Primeira pergunta. A segunda pergunta: como a igreja foi constituída? Terceira pergunta: o que foi confiado a esta igreja? O que é a igreja? Como esta igreja foi constituída? E o que foi confiado a esta igreja? Este texto responde de maneira convincente a essas 3 perguntas. E nós devemos, para aprofundar nele, iluminá-lo, como disse agora há pouco, com a revelação do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a Escritura Sagrada diz que a partir de um homem, Jacó, que teve 12 filhos, Deus constitui uma nação. Deus estabelece um povo. Esse povo ele chama de nação santa, raça eleita, sacerdotes reais, propriedade exclusiva dele. Era o seu povo. No cume de um monte, Deus dá a esse povo a lei. Por meio da lei, eles aprenderiam a viver para a glória de Deus. Transgredir essa lei implicaria em penalidades e maldições. Este povo percorre os séculos, distancia-se do seu Deus, transgride sua lei. De modo que, segundo o testemunho de Lucas em Atos dos Apóstolos, este povo se une a Herodianos e a Pôncio Pilatos e conspiram matar o Filho de Deus, como revela o Salmo de número 2. O capítulo 19 de João nos diz que Pilatos estremece quando recebe da própria boca de Jesus que ele é monarca de um grande reino e quer então livrá-lo da morte, e o apresenta em um período pré-Páscoa à multidão de judeus e diz: eis o vosso rei, eis o monarca da raça eleita, da nação santa, dos sacerdotes reais, do povo que foi chamado para ser particular, propriedade do Eterno. O povo grita assim: fora, crucifica-o, solte Barrabás. O povo o rejeitou. E porque o povo o rejeita, na pessoa de Cristo, Deus sobe ao cume de uma montanha para constituir um novo povo, uma nova nação. Exatamente como foi feito na antiga revelação, na nova revelação, a Escritura Sagrada diz que a partir de também 12 homens, ele constitui o novo povo, a nova nação. E Pedro vai reconhecer isso quando lá em sua epístola ele vai nos dizer o seguinte: olha, mas vós sois nação santa, raça eleita, sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus. A estes ele chamou de apóstolos. Estes apóstolos seriam o alicerce, o fundamento da nova nação, a quem ele daria o nome de igreja. Igreja seria a nova nação de Deus, o novo povo de Deus, os sacerdotes desse reino. Mas é preciso que o povo preserve
uma verdade: Deus continua exclusivista e determina: este povo deverá ser apenas meu. É minha propriedade particular. A Escritura Sagrada diz que a escolha de Deus foi soberana e graciosa. Os textos paralelos de Mateus e Lucas vão revelar assim, dizendo que ele sobe à montanha e entre muitos que lá estavam, ou seja, havia seguidores em torno dele, haviam mais discípulos, mas ele escolheu apenas 12. E o texto diz assim: escolheu os que quis. E ele faz questão de manter isso vivo na memória do seu povo, quando ele reúne com um colégio apostólico lá na frente em João 17, e vai dizer o seguinte: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Assim, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Você não escolheu, você foi escolhido. Talvez em algum momento você pense assim: como é possível que alguém em um momento tão importante da história da comunidade da cruz decida não estar em um culto onde se tributa a Deus gratidão por este feito? Eu corri, saindo do trabalho às pressas, passando em casa às pressas para estar aqui, enfrentando um trânsito caótico, debaixo de chuva, usando meios de transporte público para fazer isso, e é um absurdo que outros não estejam aqui. Ei, você não escolheu estar aqui, você foi escolhido para estar aqui. A Escritura diz que nele você se move, nele você respira, nele você existe. Você deu o passo, você inclinou os seus pensamentos, mas ele te deu graça para que você praticasse isto e aqui estivesse. Soberania. Imagine, se alguém vai constituir uma nação, se alguém vai constituir um estado, um povo, de um modo geral, é prudente e sábio que você escolha os melhores, os mais importantes. Se você sabe que tem que salvar algumas pessoas para preservar a espécie e o mundo, você procura então aqueles que são relevantes para este novo estado, esta nova nação. Você escolhe filósofos, teólogos, mestres, artistas, esportistas, empreendedores, gente com um QI diferenciado. Esta é a lógica. Jesus não. Jesus escolheu 12, 11 da Galileia e 1 da Judeia. O que significa? Naquele período, Israel está dividido em Israel do Sul e Israel do Norte. O Israel do Norte havia se corrompido, de modo que eles eram chamados de galileus, uma mistura de gentios e judeus, meio judeu ou meio hebreu, meio gentil ou meio pagão. De modo que a fé foi corrompida a tal ponto que uma mulher como aquela, às margens do poço de Jacó, em Sicá, achava-se uma serva de Deus adoradora, mesmo tendo uma vida completamente incompatível com a revelação da lei de Deus. Eles sacrificavam nos altos, eles veneravam deuses pagãos, eles rejeitaram os oráculos, de modo que o hebreu do sul considerava o samaritano, o israelita do norte, alguém indigno do evangelho, indigno da revelação. E eles ficavam chocados quando Jesus ofertava a eles algo assim.
De modo que a mulher samaritana, quando abordada por Jesus, chocada, diz assim: como é possível que tu, sendo judeu, pedes água a mim, que sou samaritana, se me consideras indigna de Deus e de suas bênçãos? Jesus escolhe 11 galileus, gente que ninguém escolheria. Escolhe sim um privilegiado do sul da Judéia, alguém que estava no terreno onde parecia haver preservação da lei e fidelidade ao eterno. No entanto, este da Judéia era Judas, avarento, desonesto, desleal, traidor. Para que ficasse claro, ninguém faria parte dessa nação por merecimento. Aqueles que ali estivessem, estariam ali por graça. De modo que nós nos apresentaríamos diante de Deus com humildade e profunda gratidão, pois não éramos dignos desta honra e deste privilégio, desta exaltada e nobre condição e posição de homens e mulheres do povo de Deus, a raça eleita, a nação santa, os sacerdotes reais, o povo a quem Deus escolheu para que fossem propriedade exclusiva dele. Graciosamente, ele nos escolheu. De modo que não é prudente e não faz sentido de nossa parte um posicionamento arrogante, prepotente, soberbo, altivo, mas humilde e dependente. Aqui, doutores se tornam servos, senhores se tornam servos, mestres, alunos, porque tudo aquilo que nos faz relevantes e importantes lá fora, perdem o valor e sentido aqui. Aqui descobrimos que só somos o que somos, porque Ele graciosamente quis que fosse. Assim sendo, você não foi escolhido porque você era especial, ou tivesse qualquer coisa que te desse vantagem sobre aqueles que não foram escolhidos. Certamente no cume daquela montanha haviam pessoas mais preparadas, mais habilidosas do que aqueles que foram escolhidos, mas ele quis que fossem eles, para que ficasse evidente que a escolha é graciosa e soberana. É interessante demais. Por que ele escolhe? De um modo geral, a gente passa pelas Escrituras sem debruçar sobre ela. O texto sagrado, talvez a sua tradução, diz o seguinte: ele escolheu os que quis. Para quê? Para que estivessem junto dele. O que ele queria que compreendêssemos é que piedade precederia atividade, devoção precederia ação, consagração seria mais importante do que qualquer missão que tivéssemos que desempenhar. O chamado, a princípio, não é para ir, o chamado é para vir. E ele vai deixar claro o que ele quer com isso, porque na antiga revelação, aquela antiga nação, segundo o testemunho do salmista, a Escritura diz que eles vinham à casa do Senhor, onde Deus se manifestava, se revelava, se fazia presente, e a Escritura diz que eles ficavam maravilhados com esta experiência, e o Salmo diz assim: prefiro estar à porta da casa do meu Deus
a permanecer nas tendas da perversidade, porque um dia nessa porta vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar da realidade criada. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está fazendo menção àquele dia em que ele ia para o santuário e ele levava a sua oferta. Mas ele, como raça eleita, nação santa, sacerdote real, ele só podia ir até a porta. Ele tinha que entregar a oferta. O sacerdote é que entrava com a oferta. E só o sumo sacerdote entrava onde Deus se revelava. Mas só chegar àquele lugar já era algo incrível para o povo dessa nação. E o sacerdote então voltava trazendo uma narrativa, relatos da chama azul no santíssimo lugar, da manifestação de Deus, e aqueles relatos emocionavam o povo santo, a raça eleita, e eles eram renovados e motivados a continuarem servindo o Criador dos céus e da terra. Mas eles não experimentavam a chama azul. Porém agora ele sobe no cume da montanha, ele escolhe 12, ele institui uma nova nação, ele dá a essa nova nação, não a lei, ele dá a essa nova nação no cume de uma montanha, o evangelho. E ele vai dizer a este povo, diferente do que acontecia lá, agora você não vem até a porta do santo lugar, agora você entra no santo lugar. É para vir para junto de mim, é para estar comigo. E aí ele rasga o véu, de modo que faz todo mundo agora de fato sacerdote. E é por esta razão que ele, ao ser advertido por Marta com relação ao procedimento de Maria, ela diz assim: mestre, ordene a Maria que largue os teus pés e venha servir, pois sirva as mesas sozinha. Ele diz assim: Maria escolheu a melhor parte, e isto não lhe será tirado, porque o chamado é para piedade, o chamado é para devoção, o chamado é para consagração, é para estar junto dele. E ele transforma tudo no santíssimo lugar. Não mais para que você entre na presença dele, mas para que você viva na presença dele. É extraordinário, porque sem isso você não consegue ser igreja. Ele diz assim: olha, vós sois sim nação santa, raça eleita, sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva minha. Com que propósito? Proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para falar quem ele é, como ele é, o que ele quer. Isso só vai acontecer se você conhecê-lo. E o grande problema e o drama da igreja é porque tem gente pregando sem conhecê-lo, tem gente ensinando sem nunca ter estado com ele. E ele vai dizer assim: olha, lhe dou autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, sobre o cosmos. Mas a gente só consegue falar com propriedade, com autoridade, quando a gente conhece. Quando alguém fala alguma coisa de alguém que você conhece profundamente, e você discorda, você veementemente sai em sua defesa, porque você disse: eu sei quem o pastor Júnior é um homem sério, é um homem fiel, é um homem bíblico, é um homem responsável, é um homem dedicado. Eu não aceito que você fale isso dele, e a pessoa fica intimidada por sua convicção e a autoridade com que você projeta o que pensa. Temos gente no púlpito falando sem autoridade, porque não conhece ele. Gente ensinando de qualquer forma, porque não conhece ele. E o chamado não é para expor sabedoria,
e conhecimento humano. Não é a priori para apresentar teologia, é para falar dele, quem ele é. E quando a Escritura diz que você entende isso e você entra no quarto, tudo perde a importância e você até fecha a porta atrás de si, porque você não quer mais sair dali. E aí você descobre que ele não é mais um cordeiro indefeso, frágil, nas mãos de sua criação. Não. Ele é o Rei da glória. Você diz assim: os cabelos dele são brancos como a neve, seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes, sua voz é como um trovão, é como o trepidar de muitas águas. Eu olho, ele está vestido com vestes talares, há um cinto que o cinge, os pés é como bronze polido, ele brilha como o sol ao meio-dia. E diante desta imagem de quem ele é, a gente não consegue ficar de pé, a gente cai como morto, a gente se prostra e a gente não quer sair dali. Foi o que aconteceu com Maria. Maria viu ele, mas não viu ele como um cordeiro indefeso, não, viu ele como o Rei da glória. Se Pilatos tivesse dito: eis o vosso rei, ela diria: sim, ele é o meu rei, ele é o Rei da glória. E quando os apóstolos entenderam isso, eles se dispuseram a morrer por isso. Se o meu Senhor quiser, queimarei na fogueira, serei perfurado por uma lança, porque de fato é Ele quem decide quem vive e quem morre. O mundo tem um dono, um senhor, um monarca, e Pilatos tinha razão. Meu Jesus é o Rei do cosmos, o Senhor da glória. Por isso a igreja, tendo esta convicção, ela prega o evangelho. Ela confia tanto no evangelho, que ela prega o evangelho com autoridade, não temendo mais nem seres do mundo sobrenatural, nem seres do mundo natural. E aquela igreja marchou, pondo sua confiança não no dinheiro, não na influência, não no status, mas naquele a quem eles conheciam profundamente. E a Escritura Sagrada vai nos dizer que aqueles 12 homens, a maioria deles iletrados, a igreja hoje está em busca de teólogos. Querem teólogos para ministrar para crianças. Se forem teólogos, mas não forem crentes, se nunca tiverem estado com Jesus, eles transformarão nossas crianças em Éfeso. Gente com mente brilhante, sem nenhum coração. Extremamente ativo, mas impiedoso. Ativista. Amantes de atividade. Empenhados para cumprir uma missão sem nenhuma devoção. Porque não sabem quem Ele é. Você é o povo de Deus, chamado para conhecê-lo, porque em um dado momento, você será desafiado a falar dele. E o que será cobrado de ti, não é o resultado desta pregação, mas a fidelidade de sua descrição. Quem é esse Jesus em quem crê e a quem prega? E você dirá: Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor do universo, o que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele é a origem da vida como seu limite. Sim,
Ele é o Deus de toda bondade, da misericórdia, da graça. Ele é o Deus que encontra e salva o perdido. Ele é o único Deus verdadeiro. E eu tenho certeza, quando você o descrever com fidelidade, você foi chamado para isso. Para isso. Eu não quero que você abandone os livros de forma nenhuma, nem largue os seminários, não. Não é isso. Mas a gente está ainda na antiga revelação, reproduzindo relatos de sacerdotes e sumos sacerdotes, porque parece que a gente não pode estar diante da chama azul, da manifestação da presença. E aí a gente fica reproduzindo relatos de puritanos. E as histórias que eles contaram quando estiveram lá, de reformadores, reproduzindo relatos de avivalistas, de grandes homens de Deus e mulheres de Deus, que viveram experiências extraordinárias com Deus, sem nenhuma história nossa para contar. E o único conhecimento que temos dele, para afirmarmos com propriedade, é o que ouvimos dessas pessoas. Mas que esse texto resgate você e leve você para os pés dele hoje, para que você, debruçado, quedado aos pés dele, diga a ele: se mostre a mim, Senhor, faz-me conhecer-te e prosseguir em conhecer-te mais e mais, de modo, meu Deus, que eu de fato feche a porta e não queira mais sair daqui, de modo, ó Deus, que tudo ao meu redor perca a importância e tu te tornes a pérola para mim de grande valor, diante da qual eu abro mão de tudo para possuí-la. Você é igreja, propriedade exclusiva do Senhor, com esta responsabilidade, conhecê-lo para falar dele. Vamos orar? Há quanto tempo você não separa aqueles preciosos momentos para chorar nos pés dele? Ou você conclui que você tem lido mais relatos de outros a respeito dele do que ouvido nesse lugar secreto o Espírito Santo ensinar a você quem ele é? Ele já havia dito o seguinte: quando ele vier, o Espírito Consolador, ele vem para ser mestre, para te ensinar tudo que você precisa aprender. Mas você precisa quedar aos pés para aprender, para absorver conhecimento dele, para ser instruído e ministrado por ele. A igreja já não ora mais, já não jejuma mais. Vigílias tornam-se coisas esporádicas na realidade da igreja. São poucos os crentes que conseguem ler a Bíblia toda em um ano, porque a gente está tão envolvido com atividades que se esqueceu da piedade. E a gente morde uns aos outros na igreja, a gente fere uns aos outros, a gente mata uns aos outros, porque não entendeu que piedade precede a atividade. Então a gente se mata na igreja. Há pessoas que não entendem, porque não conseguem falar ao coração das pessoas.
você tem que se consagrar primeiro. Consagração precede a missão. Não tente fazer nada sem Ele. Essa obra não se faz na força e na violência do braço. Essa obra se faz na unção e no poder do Espírito Santo. Porque senão nós vamos produzir como fariseus e saduceus religião. E nós não vamos produzir adoração. Gente que segundo Jesus deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Gente que o ama acima de todas as coisas. Ele está aqui hoje. Você está na presença dEle. Quede aos pés dEle. Derrame-se. Senhor, louvado seja o Teu nome. Eis-nos aqui, somos Teu povo, Pai. Aqueles a quem o Senhor de maneira soberana escolheu para que fossem Teus. Eis-nos aqui, Senhor. Reconhecemos nosso pecado, nossa distância de Ti, e pedimos misericórdia. Tem compaixão de nós, Rei da Glória, Filho de Davi. Tem compaixão de nós e não permita que continuemos trilhando o mesmo caminho, fazendo a Deus coisas que não glorificam de fato o Seu nome, que não o exaltam e não o adoram como deveria ser. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Há tantas igrejas, Senhor, mas o mundo não vê Sua glória. Há tantas igrejas, Senhor, mas o mundo não consegue, ó Deus, ver claramente quem Tu és. E todas essas igrejas foram chamadas para dizer ao mundo quem é aquele que a resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Apieda-te de nós, Senhor, e dá-nos a graça de sermos por Ti moldados, a fim de que nos tornemos semelhantes a Ti. E o mundo olhe para nós e sem a necessidade de uma única palavra saiba quem Tu és, porque Te vê em nós. Ó Deus, obrigado por esta igreja, Pai. O Senhor plantou uma igreja nessa cidade, para que, ó Deus, essa cidade soubesse quem Tu és. Ó Senhor, continua derramando sobre esta igreja a Tua bênção, Pai. Ó Deus, mas que a maior preciosidade desta igreja não seja aquilo que eles construíram, Pai, mas seja o Senhor que deu a eles a graça de construírem tudo isso. Ó Deus, essas coisas jamais tomem o Teu povo de Ti, Senhor. Que o Teu povo ame o lugar secreto de oração. Que o Teu povo, ó Deus, ame o Santíssimo Lugar. Ó Deus, que o Teu povo, ao acordar, ó Deus, que eles caminham para o Santíssimo Lugar. Que ao trabalhar, que eles caminhem para o Santíssimo Lugar. Ó Deus, que quando eles estiverem nas refeições deles, eles caminhem para o Santíssimo Lugar. Ó Deus, que quando eles estiverem, ó Deus, nos momentos, ó Deus, de lazer da família, eles caminhem para o Santíssimo Lugar. Ó Deus, que em o nome de Jesus, ó Deus, em toda a extensão da vida desta igreja, ó Deus, ela caminhe, ó Deus, para o Santíssimo Lugar. Ó Deus, e que eles entrem neste lugar com ousadia, com intrepidez, porque o Senhor os aguarda. Foi Tu mesmo que dissestes por boca de Paulo: orem sem cessar, meditem de dia e de noite. O Senhor esperava que fizéssemos isso, e nós estamos aqui para fazê-lo. Mas nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. É a nossa oração, é o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você hoje não durma sem antes passar no Santíssimo Lugar. Que amanhã, quando você acordar, você não vá a lugar nenhum sem antes passar no Santíssimo Lugar.
você vai ver como o seu dia vai ser diferente. Você vai ver que naturalmente você só vai falar dele. Desde que cheguei aqui a Maceió, guardadas as devidas proporções, é claro, eu falei com todo mundo lá, hamburgueria, né? Nós temos que passar no lá, hamburgueria, um sanduíche